Bem-vindos ao nosso curso de Programação em C, FK. Chegamos na aula 11. Nessa aula a gente vai falar sobre arquivos. Os tópicos da aula, então a gente vai começar o que é arquivo, os tipos de arquivo, a diferença de arquivo e banco de dados, o comando file e fopen, o modo de abertura e funções e os comandos fprint e fclose. Um arquivo é uma coleção de dados armazenada de forma permanente ou semi-permanente. Salvar as informações de disco rígido, SSD, pendrive, conter qualquer dado, texto, número, imagens, áudios, vídeos, entre outros. Quando o programa não precisa trabalhar com grandes quantidades de dados que não cabem na memória, ele usa arquivos para carregar, processar e salvar os dados gradualmente. Então, o que a gente vai usar aqui no curso é o TXT e o bin, outros tipos de arquivo que a gente vai encontrar. Você pode ler e gravar diferentes tipos de arquivos, não se limitando ao ponto .txt. Dependendo da sua necessidade, você pode trabalhar com arquivos binários, arquivos CSV, JSON, XML e muito mais. Arquivo de texto versus binários. Então, o arquivo de texto .txt e outros tipos de arquivo, você pode abrir facilmente no bloco de notas e ver o texto como ele é, sem problema. O arquivo binário .bin, DAT, ele não é legível para humanos. Ele armazena dados em formato binário, sequências de zeros e uns, que podem representar qualquer tipo de dado, números, imagens e áudio. Quando você abre um arquivo binário no bloco de notas, ele exibe caracteres aleatórios, pois não são caracteres da tabela ASCII 2 legíveis. A diferença de arquivos e banco de dados, normalmente o arquivo ele é para armazenar mais dados simples e volume não tão grande. O banco de dados ele é mais complexo, são projetados para armazenar, gerenciar e consultar grandes volumes de dados de forma eficiente. Eles utilizam tabelas, índices, relacionamentos e chaves primárias para organizar e otimizar o acesso aos dados. Oferece poderosas ferramentas para manipulação, consulta e segurança de dados. Entrando então no código, a gente vai para criar o arquivo ou para ler um arquivo ou acrescentar informações, a gente vai usar o comando file. Aqui a gente tem o código pronto, então a gente vai usar o comando file, o nome do nosso ponteiro, aqui pode ser qualquer nome, tá? Pode ser arc, arquivo, letra A, B, aí vai de qualquer um, vai de como você achar melhor. E dentro aqui, e depois do igual no fopen, a gente vai informar o nome do arquivo. Nesse caso aqui ele vai ser .txt. Aí aqui o modo de abertura, ele pode ser R só de leitura, W só de escrita e o A de acrescentar a informação no arquivo existente. E eles têm variações. Então, file asterisco, o nome do ponteiro é um ponteiro para a estrutura de arquivo, então pode ser passado como argumento entre funções. FO pode ser chamado em qualquer função, contanto que esteja dentro do escopo executável, ou seja, dentro de alguma função e não fora de todas as funções. Não pode usar o fopen diretamente fora de qualquer função, como no escopo global, mas pode declarar um file asterisco lá se quiser. Então a gente pode criar o ponteiro lá, mas o fopen sempre dentro de função, tanto a principal quanto a secundária. Aqui alguns modos de abertura de arquivo. Então, como eu falei, o R de leitura, W de escrita e o A para adicionar dados no final do arquivo existente. Um B a mais é que ele vai ser binário. São os mesmos passos, mas aí a gente vai trabalhar com os dados binários. O R+, ele vai puxar informações de um arquivo existente e ele pode escrever nesse arquivo existente. No W+, ele vai criar um arquivo e depois de criado ele pode ler as informações que foram passadas. Os principais comandos que a gente vai usar para trabalhar com arquivos, então o fopen para abrir o arquivo, o fclose para fechar, fprintf, que em vez de a gente pôr na tela, a gente vai gravar as informações no arquivo, e os demais comandos que a gente vai ver na sequência. Exemplo 1. Crie um arquivo chamado exemplo1.txt e grave a frase Olá Mundo. A gente vai usar o comando file asterisco o nome do ponteiro. Vamos abrir aqui o arquivo usando o fopen. Então aqui eu criei um arquivo chamado exemplo1.txt e aqui eu só vou escrever. Tá? Então é o WD write para escrita. Essa aqui é uma verificação para ver se a gente tem algum problema para poder criar o arquivo. Caso dê algum problema, falta de memória ou algum problema no computador, ele vai dar aqui erro abrir o arquivo, retorne 1. E vamos gravar primeiro dado no arquivo. Então a gente vai usar o comando printf, usa o ponteiro arc e dentro do parênteses a frase olá mundo. E usa o fclose arc para fechar o arquivo.
E a pasta que foi gravada aqui é a mesma pasta onde eu gravei o deve ser mais mais. Então aqui a pasta é na minha própria área de trabalho. Se você quiser colocar um caminho, aí você vai colocar todo aquele C dois pontos, barra, barra, o diretório que você quer e o nome do arquivo. Tá? Mas aqui, se você instalou no deve ser mais mais na área de trabalho, é só colocar o nome do arquivo sem precisar fazer os diretórios. Criado então o arquivo do exemplo 1, olá mundo. Voltando na verificação que a gente colocou no exemplo 1, então a gente usa essa verificação aqui if se o ponteiro do arquivo for igual a nulo, vou dar uma mensagem de erro. Então sempre verifique se o FOF funcionou. Que é a diferença do W e o W+, a diferença é que o W+, quando você precisa escrever e depois ler o que você escreveu no mesmo código, você usa o W+. Quando você só vai escrever e nunca precisar ler do arquivo, a gente só usa W. Tá? A gente só vai mandar os dados para o arquivo, a gente não vai receber deles. Fprint fclose ou fprint com um ponteiro e o texto olá mundo é como printf, mas escreve no arquivo em vez de escrever na tela. E o fclose a gente sempre tem que fechar o arquivo. Tá? Usou o fopen, no final a gente usa fclose. Ele libera os recursos do sistema usado por aquele arquivo, salva tudo que foi escrito, especialmente se o sistema estiver usando um buffer. Previne erros e perdas, evitando vazamento de memória. Exemplo 2. Crie no bloco de notas um arquivo chamado sorteio.txt. Preencha em cada linha do arquivo somente o nome de cada pessoa que vai participar de um sorteio. Preencha quantos nomes quiser. Então a gente vai criar no bloco de notas um texto com vários nomes de pessoas, um nome por linha. No código do programa em C, mostra os nomes de cada pessoa e seu respectivo número, e realiza o sorteio usando o comando srand e depois mostra na tela o número do vencedor. Use o fopen como modo de arquivo de leitura R. Então a gente vai usar, como no primeiro a gente usou o W, que é só escrita, esse vai ser só de leitura, só que a gente vai preencher os nomes direto no bloco de notas do arquivo sorteio.txt. Eu criei um arquivo aqui na área de trabalho chamado sorteio.txt e criei aqui 8 nomes. Tá? São 8 nomes. Então eu vou colocar mais um aqui para a gente participar do sorteio. Então, Eduardo, vou gravar aqui arquivo, salvar. Tá? Então aqui a gente tem 9 nomes para participar do sorteio. Vou fechar o arquivo aqui e vou fazer o nosso código. Então, para o sorteio, como a gente precisa usar o comando srand, a gente tem que usar o time.h, o locale se o nome tiver acentuação. Uso o set locale dentro da função principal para corrigir erro de acentuação e o srand time null para a gente poder gerar os números aleatórios. Vou usar o comando file e o meu ponteiro que agora vai se chamar arquivo, usando o fopen. Então eu vou usar o arquivo sorteio.txt, caso ele exista, né, só o modo de leitura. Se aqui na verificação, como eu só estou lendo, o arquivo não existir, ele vai fechar o programa. Então erro ao abrir o arquivo e o programa é finalizado. Como eu não vou trabalhar ainda com o structs, eu criei aqui um vetor chamado linha do tamanho 100 para eu armazenar cada nome que eu vou receber do arquivo. Faço um contador aqui igual a 0, porque aqui eu vou ler para cada nome, eu vou contando um para eu poder sortear de 1 até um número de nomes que está escrito no bloco de notas. While fgets, o fgets ele vai pegar todo o nome da pessoa que está no arquivo. Vou gravar aqui no meu vetor linha. O sizeof, quando a gente usa o fgets, a gente usa o nome da variável, o tamanho dela. Eu posso colocar aqui em 99 direto, se eu quiser, mas aqui a gente pode usar o comando sizeof linha. E o arquivo da onde que eu estou buscando o texto. Enquanto rodar o while e ele for diferente que o null, então até ele chegar no último nome, e se ele verificar que não tem mais nenhum texto, não é nulo, né? Se ele fazer a verificação, ele vai imprimindo cada nome, e aqui eu vou usando o meu Cont++ para incrementar. Faço aqui um printf, pressiono qualquer tecla para o sorteio, e um getCH. Esse getCH não precisa do cone, tá? Mas se você quiser colocar aqui na biblioteca,
Às vezes, dependendo do compilador, pode dar algum erro. E faço printf, o vencedor sorteio é a pessoa de número. Aí eu uso o comando 1 mais range, entre parênteses, porcentagem, o número de pessoas que estão participando do sorteio, menos 0. Tá? Para quem tem dúvida de como funciona o comando srand, leia a aula de Games 1. Tá bem explicado lá por que eu uso esse código. Vamos executar o programa. Apareceu todos os nomes, até esse último nome que eu preenchi agora. Então, cada nome, pelo o código que eu usei, então aqui eu estou usando esse porcentagem D, como meu conte começa em 0, eu coloco mais 1 na primeira posição, até chegar a última, que é o 9. Vamos pressionar aqui para ver quem ganhou o sorteio. O vencedor do sorteio é a pessoa número 8, foi o Roberval. Vamos acrescentar mais um nome, Francisco. A gente salva, fecha aqui o arquivo e executa de novo. Ó, o Francisco já apareceu aqui na 10ª posição. Então vamos ver quem ganhou. O vencedor do sorteio é a pessoa número 10, o próprio Francisco. Mas para sorteio, então, você pode criar um bloco de notas do zero, informar vários nomes e realizar o sorteio com esse código. Só reforçando o comando fget que a gente já passou em algumas aulas. Lê uma linha de um arquivo e armazena no buffer string ou struct, até encontrar uma quebra de linha, /n, ou até atingir tamanho -1, caracteres ao chegar ao fim do arquivo. Então, por exemplo, se a gente colocar o char nome, ele tem tamanho 100, então eu posso digitar 99 letras. Se passar disso, ele vai, vamos dizer que eu digite 150. Ele vai até o 99, ele criaria ali um nome para o sorteio, e depois na segunda verificação ele continua no restante de caracteres desse nome. Eu ficaria na mesma linha dois nomes. O fget armazena os caracteres lidos da linha, inclusive o /n se couber, 1/0 nulo no final da string indicando o fim. Quando ele chegou ali no 10º nome e viu que não tinha mais, é que eu não pressionei Enter. Se eu pressionasse Enter, ele ia puxar para o meu código ali os espaços em branco. Dá para também fazer uma correção, mas no caso do meu arquivo, ele não tinha espaço em branco depois da 10ª linha. Exemplo 3. Aproveitando os dados criados no exemplo 2 e no arquivo sorteio.txt, crie um programa onde vamos poder adicionar um ou mais nomes no arquivo sorteio.txt. Após executando o código, verifique se no arquivo foram inseridos novos nomes. Então, vou usar o mesmo arquivo, sorteio.txt, só que agora eu vou usar esse programa só para adicionar nomes. Do exemplo 3, então a gente vai usar a biblioteca locale e a string.h. Não precisa do time.h porque a gente não vai fazer o sorteio, é só para adicionar nome. Então a gente tem que trabalhar com string e o locale por causa da acentuação. Então fiz aqui a mesma verificação set locale para não ter problema sobre a acentuação. Vou fazer aqui o file arquivo fopen sorteio, só que agora a gente vai usar o A. Dados serão adicionados no final do arquivo. No exemplo 2, que ficaram 10 nomes de pessoas, agora depois do 10º nome a gente vai incluir mais pessoas. No vetor nome tamanho 100 e agora um char chamado escolha. Tá? Porque eu vou perguntar se o usuário quer ficar incluindo vários nomes dentro de um while. Faço a verificação se o arquivo existe ou não. E aqui a manchete do programa, cadastro de nomes para o sorteio. Enquanto o programa ficar ativo, deseja cadastrar um novo nome, sim ou não. Aí eu gravo na variável escolha. Eu usei aqui o fflush por causa do scanf, tá? Vai depender ali do compilador se ele vai dar algum problema ou não. Então, se a escolha for S minúsculo ou S maiúsculo, digito o nome. Eu vou usar o fget, aí o meu vetor nome, o tamanho que tem esse meu vetor, e eu uso o stdin. Tá? Também a gente passou isso nas aulas anteriores, principalmente a aula de string, a gente usou o fget. Nesse comando, a gente vai ter que usar essas duas linhas são importantes, para não dar problema. Então, esse aqui a gente vai usar o nome strcspn, nome,
barra n igual barra 0. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está substituindo a quebra de linha pelo final da string. Quando eu realizar o fprint e passar o nome sem a quebra de linha, eu vou usar aqui a minha string, o nome que eu digitei, e vou incluir um barra n no final. Então ele vai passar o nome mais o barra n. Se você não fizer isso, vai dar um erro na hora de você gravar no arquivo. Ele vai pular uma linha, às vezes coloca tudo na mesma linha. Tem que tomar cuidado com essas duas linhas de código aqui. Tá? Então aqui vai remover o barra n, a gente tem que usar esse comando. E aqui acrescenta uma quebra de linha após a string. E vou dar uma mensagem que o nome foi salvo com sucesso. Se for não, o programa vai ser encerrado. Se não for nem sim não e nem não, vai dar a opção inválida. E no final ali eu vou usar o fclose. Vamos executar o programa. Cadastro de nomes para o sorteio. Então vou digitar aqui J. Opção inválida. Desejo cadastrar um novo nome? Vou colocar não. O programa foi encerrado. Agora vamos acrescentar dois nomes. Então vou colocar assim. Primeiro, Kate. O nome foi salvo com sucesso. E mais um nome, Luiz. Vamos sair do programa. O programa foi encerrado. Tá. Agora a gente vai abrir o bloco de notas. E aqui no bloco de notas já está Kate e o Luiz. Se você abrir o bloco de notas antes de fechar o programa, ele vai salvar só depois que você fechar. Tá? Então ele não vai aparecer os nomes, mas quando você fechar, ele vai atualizar. Então só abre o bloco de notas depois de executar o programa, tá? Dele ser encerrado. Então esse foi o final da nossa aula 11. Essa é a primeira parte de arquivos, a gente vai fazer mais uma ou duas aulas e depois a lista de exercícios. Então até o próximo vídeo.